Olá, tudo bem? O que você entende pelos conceitos de etnocentrismo, multiculturalismo e alteridade? É sobre isso que nós vamos refletir hoje, mas antes precisamos compreender o conceito de religião e a sua ligação com a mitologia, com a arte e com a cultura. Eu sou Adriano Cruz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, clique no sininho para receber nossas novidades e dá um like aí para que o YouTube possa passar o meu vídeo para outras pessoas e elas possam ter acesso a esse conhecimento. Bom, primeiramente nós devemos entender que há sim uma relação entre o mito, a religião, a arte e a cultura. Elas estão entrelaçadas e são inerentes à nossa realidade de vida. Mas para nós entendermos um pouco mais sobre isso, iremos contextualizar cada palavra e a partir daí nós entendermos essa relação que há entre esses conceitos. Bom, iremos agora conceituar a palavra mito. Quando nós falamos em mitologia, a primeira coisa que nos vem à mente, no geral, é aquilo que é oposto à verdade. Mas não é isso. Quando nós falamos em mito, estamos falando de narrativas usadas pelos povos antigos de forma oral para explicar a origem do universo, os fenômenos da natureza, a questão do homem quanto às paixões, os desejos, os sentimentos, enfim. A mitologia utiliza de símbolos, metáforas, alegorias, tudo isso, parábolas também, para explicar alguma coisa relacionada aos fenômenos da natureza ou alguma coisa relacionada ao divino. E por isso envolve geralmente deuses, heróis, as relações do homem com o divino, geralmente o divino que engravida, né? Tem muitas histórias aí no nosso universo contadas a partir da alegoria de que um deus engravidou uma mulher e dela nasce geralmente um semideus, um homem 100% homem, 100% deus. Tudo isso está dentro do conceito de mitologia. Então, resumindo, são narrativas usadas pelos povos antigos de forma oral para explicar a origem do universo, os fenômenos da natureza e também a relação do homem com o divino e com a própria natureza e consigo mesmo. A palavra religião possui dois significados. O primeiro provém do latim religare, que significa aquilo que religa o homem a Deus ou a um ser divino. Obviamente, se há uma religação é porque em algum momento da história houve um desligamento da criatura com seu criador, podemos dizer assim. A segunda tradução significa releitura, ou seja, reler um determinado texto sagrado e a partir daí interpretar à luz da inspiração desse ser divino. Numa característica mais moderna, a palavra religião são conjuntos de significados, de tradições, de culturas, de crenças que relacionam o homem a um ser divino, ao ser sagrado. Rubem Alves, teólogo protestante, vai dizer que a religião é a experiência de um povo, é a teias e símbolos, redes e desejos que o homem expressa a um determinado Deus, a um determinado Criador, ou seja, a um ser divino, aquilo que está transcendente a nós. Ou seja, a religião é a materialização do sagrado e Rubem Alves vai dizer que o homem utiliza de símbolos, ou seja, de objetos da própria natureza e batizam aqueles objetos dando um novo significado a ele e assim tornando uma ponte, ou seja, aquilo que vai ligar o homem ao ser divino. Um exemplo disso é a água, que nós tomamos banho, nós consumimos, mas na religião, em algumas determinadas religiões, aquela água se torna um objeto sagrado de purificação, um objeto sagrado de salvação, um objeto sagrado que vai religar este homem, essa criatura, ao seu Criador, ao seu divino. O Karl Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo, ou seja, o grito de um povo oprimido, de um povo que precisa de uma anestesia, precisa de uma força maior para suportar a sua lida do dia a dia, a sua vida, enfim. Nós vemos a religião enquanto um conjunto de crenças, né? Um conjunto de ações e nessas ações envolve os ritos, celebrações, liturgias, tudo isso para expressar, ou seja, materializar aquilo que o homem tem enquanto sagrado para com aquele que ele tem enquanto transcendente, aquele que transcende a sua matéria e a sua própria vida. A arte, por sua vez, é a expressão de um ideal estético que se manifesta nas mais diferentes culturas da história humana. Por ela o homem se comunica, se interage uns com os outros, cada cultura se interage entre si a partir da arte e até mesmo com outras culturas e por ela os homens expressam seus sentimentos, suas emoções, suas paixões, se interagem uns com os outros e como dizia Aristóteles, a arte imita a natureza, mas também, por vezes, a completa. A palavra cultura provém do latim colere e significa cuidar, cultivar, crescer.
está também relacionada à questão da agricultura, no sentido de cultivar. Ou seja, são conjuntos de manifestações, comportamentos e conhecimentos de um determinado povo, e nesses conjuntos de comportamentos está relacionado à religião, está relacionado também à culinária, à música, à dança, à arte e todas as manifestações humanas em seus aspectos. Algumas pessoas cometem o equívoco de interpretar a palavra cultura apenas relacionada ao que é culto, a pessoas cultas. Então, comumente, você já deve ter ouvido falar aquela frase, você não tem cultura, porque essas pessoas interpretam a cultura enquanto algo voltado a pessoas cultas. Então já pensam em uma determinada cultura de música, de culinária, de dança, de modo de ser de pessoas cultas que não fazem parte da realidade daquelas outras que são excluídas do meio social. Mas é importante nós entendermos que cultura está relacionada a tudo aquilo que é cultivado por um determinado povo, por uma determinada sociedade. Agora que eu expliquei para vocês de uma forma não muito aprofundada o significado de cada palavra, nós vamos saber a relação entre mito, religião, arte e cultura. Todas as manifestações humanas se entrelaçam a partir de crenças, de mitologias, de manifestações através da dança, através da música, através do louvor, através de ritos, como eu acabei de explicar para vocês. São símbolos que as pessoas utilizam para expressar as suas emoções, os seus sentimentos, e tudo isso nós denominamos de cultura. E muitas vezes o sagrado e o profano, eles se entrelaçam dentro dessa cultura. Muitas vezes também as crenças estão entrelaçadas, como por exemplo o sincretismo religioso. Vamos dar um exemplo aqui de Salvador, na Bahia, onde as religiões de matriz africana e a religião católica se entrelaçam e formam uma espécie de sincretismo religioso. Ou seja, a mistura de duas ou mais culturas que estão ali relacionadas umas com as outras. Nós sabemos que nós não podemos viver sem uma cultura, nós nascemos dentro dela, ela faz parte da nossa vida e nós não podemos, de qualquer jeito, desconstruir a nossa cultura ou a cultura de alguém. É importante destacarmos aqui que cada pessoa, cada grupo, cada nação possui a sua cultura. Cada cultura deve ser respeitada, mesmo que seja estranha aos nossos olhos. Cada pessoa tem o seu modo de ser, a sua cultura, e devemos entender que nenhuma religião, nenhuma cultura, nenhuma arte é mais importante que outra. Todas elas têm a sua importância no que diz respeito à vida e à condição que a pessoa vive em sociedade. A discriminação e o preconceito acontece quando nós entendemos a cultura do outro enquanto estranha e quando nós não reconhecemos a cultura do outro. E aí nós colocamos ela enquanto inferior. A isso nós denominamos de etnocentrismo. Precisamos evoluir muito. Precisamos entender que cada pessoa possui a sua cultura e mesmo que estranha aos nossos olhos, tem uma certa importância para aquelas pessoas. Nós devemos levar a sério a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que nós devemos respeitar os direitos universais, o modo de vida de cada um. E a isso nós denominamos multiculturalismo, ou seja, respeitar as diversidades, as pluralidades de culturas existentes no mundo, mesmo que elas sejam estranhas aos nossos olhos, ao nosso modo de vida. Não existe cultura feia, não existe cultura estranha. Existe cultura que nós ainda não compreendemos, que não faz parte da nossa realidade. E por não fazer parte da nossa realidade, geralmente nós tratamos com uma certa estranheza. O multiculturalismo entende que deve haver harmonia na convivência da pluralidade cultural. Ou seja, a igualdade, o reconhecimento das diferenças, criando diálogo permanente e assim o respeito no que diz respeito às diferenças e às culturas alheias. O respeito à cultura do outro se dá pelo diálogo, pela empatia, pelo respeito à integridade e à dignidade da pessoa humana. A isso nós denominamos de alteridade. O que seria alteridade? O outro além de mim, o reconhecimento do outro enquanto diferente de mim. E antes de nós agirmos com preconceito, com discriminação à cultura, à religião, à crença e o modo de vida do outro, nos perguntarmos, será que eu gostaria que essa pessoa me tratasse dessa forma? Um cheiro no coração de vocês e até o próximo vídeo.